Havia um jovem que ficou no hospital por algumas semanas. O quarto em que ele estava hospedado era muito grande e ele o dividia com vários outros pacientes. A atmosfera na ala hospitalar era sempre carregada de uma mistura de emoções, variando desde a ansiedade das famílias que visitavam seus entes queridos até a esperança de recuperação que queimava nos corações dos pacientes. Um dos outros pacientes que compartilhavam o quarto com o jovem era um homem alto e magro, com uma face pálida que contrastava com o brilho fluorescente das luzes do corredor. Seus olhos fundos pareciam carregar o peso de inúmeras preocupações, como se tivessem testemunhado os altos e baixos de muitas jornadas de saúde. Suas bochechas encovadas eram um testemunho silencioso das batalhas que ele enfrentava todos os dias, lado a lado com seus companheiros de quarto. Conforme as semanas se transformavam em dias, o jovem paciente começava a notar as pequenas peculiaridades do homem magro. Ele observava como o homem seguia uma rotina meticulosa todas as manhãs, arrumando suas roupas de cama com precisão militar e alinhando seus pertences pessoais em uma ordem imaculada. Esse ritual diário parecia ser uma fonte de conforto e normalidade para o homem, mesmo nas circunstâncias incertas do hospital. O paciente jovem também notou a forma como o homem magro mantinha seu espaço pessoal limpo e organizado, um refúgio de ordem em meio ao caos das máquinas médicas e dos profissionais de saúde que vinham e iam. Era como se o homem estivesse criando uma pequena ilha de estabilidade em seu mundo temporário de hospitalização. O cara magro estava se comportando de maneira estranha e isso deixou o jovem nervoso. À noite, quando todos estavam dormindo, o homem magro saía silenciosamente do quarto e ia para algum lugar desconhecido. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som suave de seus passos enquanto ele se afastava. Seus movimentos eram tão discretos que muitas vezes parecia que ele tinha se tornado uma sombra, desvanecendo-se na escuridão do corredor. As primeiras horas da manhã eram sempre um momento de intriga, quando o homem retornava misteriosamente ao quarto. Ele deslizava de volta para a cama com a mesma destreza silenciosa com a qual havia saído, como se nada tivesse acontecido durante a noite. Era como se ele estivesse guardando um segredo profundo e insondável, um mistério que intrigava. O jovem paciente, por sua vez, sentia seu nervosismo aumentar a cada noite que passava observando o homem magro sair e retornar ao quarto. Ele se perguntava se deveria confrontar o homem ou tentar descobrir o que estava acontecendo. No entanto, a incerteza e a falta de coragem o mantinham paralisado, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Isso acontecia noite após noite, e o comportamento do homem era tão suspeito que fez o jovem paciente se perguntar incessantemente o que ele estava fazendo. Cada noite, quando todos estavam mergulhados em um sono profundo, o homem saía silenciosamente do quarto, como se estivesse sendo puxado por um chamado misterioso que apenas ele compreendia. Aqueles momentos de inquietação noturna tornaram-se uma parte estranha da rotina do jovem paciente, enquanto ele era o único a conhecer o segredo do homem. As primeiras horas da manhã eram testemunhas silenciosas do retorno do homem. Ele voltava ao quarto com a mesma discrição que mostrava ao sair. Seu semblante permanecia imutável, como se fosse um espectro de suas próprias atividades noturnas. Conforme as noites passavam e o mistério persistia, o jovem paciente sentia-se cada vez mais compelido a descobrir a verdade por trás das saídas noturnas do homem. No entanto, o peso do segredo que ele carregava tornava a busca por respostas ainda mais desafiadora. Certa noite, o jovem não conseguiu dormir, sua mente estava atormentada pela inquietação e pela curiosidade. Enquanto estava ali acordado, observou mais uma vez o homem magro se levantando silenciosamente da cama e saindo do quarto sem fazer barulho. Era como se a noite tivesse ampliado a aura de mistério que envolvia o homem, tornando-o ainda mais intrigante. Movido pela curiosidade que o consumia havia tanto tempo, o jovem paciente tomou uma decisão ousada. Ele decidiu seguir o homem para descobrir finalmente o que acontecia nas misteriosas escapadas noturnas.
Com cuidado para não fazer barulho, ele se levantou da cama e começou a seguir o homem a uma distância segura. O homem desceu as escadas do hospital com a mesma discrição que sempre demonstrava. Ele saiu pela porta da frente e mergulhou na escuridão da noite. O jovem paciente estava decidido a desvendar o segredo que o intrigava, e cada passo que dava o aproximava mais do homem misterioso, que parecia não ter ideia de que estava sendo seguido. A noite estava repleta de um silêncio quase opressivo, quebrado apenas pelo som suave dos passos do homem magro e do jovem paciente, que o seguia com determinação. As sombras da noite ocultavam seus rostos e suas emoções, criando um ar carregado de suspense e tensão. Eles chegaram a um cemitério que ficava um pouco mais à frente da rua. A visão do cemitério, iluminado apenas pela pálida luz da lua escondida entre nuvens sombrias, causou-lhe um profundo arrepio. O local era inquietantemente silencioso, e o cenário sinistro que se estendia diante deles aumentou ainda mais o medo que já sentia. Apesar do medo, a curiosidade continuou a impulsioná-lo a seguir o homem, cujos passos ecoavam de forma solene no cemitério silencioso. O homem avançava com passos firmes, guiado por uma força que só ele compreendia. O jovem paciente, por sua vez, seguia-o com cautela, sua mente inundada por pensamentos sombrios e imagens assustadoras. À medida que adentravam mais profundamente na escuridão do cemitério, a sensação de inquietude tornava-se cada vez mais opressiva. Conforme adentravam mais profundamente na escuridão do cemitério, o jovem paciente começou a notar que o homem magro estava se dirigindo a um túmulo específico. Era como se ele estivesse sendo guiado por uma presença invisível, enquanto a sensação de inquietude pairava no ar como uma névoa densa. Finalmente, o homem magro parou diante de um túmulo específico, e o jovem paciente, apesar do temor que o envolvia, se aproximou lentamente. A quietude da noite no cemitério parecia quase tangível, como se estivesse grudada à pele deles. O magro atravessou o cemitério e parou em frente a um dos túmulos, que se destacava pela sua aparência antiga e descuidada. O jovem permaneceu nas sombras, movendo-se silenciosamente entre as lápides, cada passo ecoando como um sussurro na noite assombrada. Ele estava determinado a descobrir o que motivava as misteriosas visitas do homem a esse lugar sombrio. Do seu esconderijo, o jovem observou atentamente o homem misterioso se agachar junto ao túmulo escolhido, mas a distância ainda era grande demais para identificar com clareza o que ele estava fazendo. Uma sensação de apreensão invadiu, e ele se arrastou silenciosamente para mais perto, buscando uma visão mais nítida da cena misteriosa que se desenrolava diante de seus olhos. Cada movimento que o homem misterioso fazia parecia carregar um peso sobrenatural, como se estivesse em comunhão com forças além da compreensão humana. O jovem, oculto atrás das lápides, sentia seu coração bater mais rápido à medida que a tensão no cemitério aumentava, o ambiente envolto em uma aura de mistério e perigo. O que ele viu o encheu de horror. O jovem, escondido atrás das lápides no cemitério sombrio, testemunhou uma cena que gelou seu sangue. O homem misterioso estava cavando uma cova com as próprias mãos, como um espectro macabro emergindo das profundezas da noite. O jovem prendeu a respiração enquanto observava, incrédulo e aterrorizado, o homem retirar os restos mortais do túmulo. Seus dedos escavavam a terra com uma ferocidade sobrenatural, revelando uma visão macabra e perturbadora. O homem, agora possuído por uma sede inexplicável, pegou os ossos e começou a mastigá-los e roê-los com uma ferocidade assustadora. Os ossos se partiam ao meio, revelando a medula que ele sugava com avidez insana. O jovem, incapaz de acreditar no que seus olhos estavam testemunhando, soltou um suspiro involuntário, que se perdeu na noite silenciosa. Seu coração estava acelerado, e o horror que o envolvia era avassalador. Ele permaneceu imóvel, temendo que o menor som pudesse atrair a atenção do homem,
que parecia estar em um transe demoníaco. A cena grotesca que se desenrolava diante de seus olhos era uma visão de pesadelo que ameaçava corroer sua sanidade. Naquele momento, o magro parou de roer os ossos, e um calafrio percorreu a espinha do jovem quando os olhos do homem se ergueram repentinamente e vagaram em volta do cemitério. O silêncio na noite se tornou ainda mais opressivo, e uma sensação de terror profundo se apoderou. Parecia que o homem havia notado que estava sendo observado, como se algum instinto sombrio o alertasse para a presença não convidada. O jovem, tomado pelo medo e pelo pânico, não conseguiu mais conter sua agonia. Ele virou as costas abruptamente e correu em disparada, afastando-se do cemitério como se estivesse fugindo de uma ameaça iminente. Seus passos eram desajeitados e rápidos, ecoando entre as lápides como o som de um coração acelerado. De volta ao hospital, ele subiu as escadas apressadamente, com a respiração ofegante. Ao retornar ao quarto, pulou na cama e puxou as cobertas sobre si, fingindo estar profundamente adormecido. Seu coração batia forte, e sua imaginação estava repleta de horrores indescritíveis. Pouco depois, o cara voltou para o quarto, e o coração do jovem paciente deu um salto em seu peito. Ele estava em pânico, mas fechou os olhos com força, tentando manter a calma enquanto a respiração acelerada denunciava seu medo. Os passos do homem ecoaram pela sala, cada movimento dele aumentando a tensão no ambiente. Mantendo-se imóvel sob as cobertas, o jovem paciente ouviu os passos se aproximando das camas, como um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. Ele sentiu uma sensação de desconforto profundo quando percebeu que o homem estava caminhando de cama em cama, parecendo estudar o rosto de cada paciente enquanto eles dormiam. Com cautela, o jovem paciente abriu um olho apenas o suficiente para dar uma espiada, e o que viu o deixou ainda mais alarmado. O homem magro estava inclinado sobre as camas, olhando fixamente para os rostos adormecidos dos pacientes. Seus lábios se moviam, murmurando palavras ininteligíveis em um sussurro arrepiante. O jovem paciente lutou para entender o que o homem estava dizendo, mas as palavras pareciam se perder em uma cacofonia sinistra. Cada murmúrio ecoava como um segredo obscuro, e o medo que apertava o peito do jovem tornava difícil pensar com clareza. Ele esperou, e esperou, com o coração batendo descontroladamente, enquanto os passos do homem se aproximavam cada vez mais, como um tambor rufando em seus ouvidos. O jovem estava tentando ficar perfeitamente imóvel, mas seu corpo tremia involuntariamente sob as cobertas enquanto a adrenalina corria em suas veias. Finalmente, o momento temido chegou. O homem se aproximou de sua cama, uma presença sinistra que pairava sobre ele. O homem estendeu a mão com lentidão, colocando-a no peito do jovem paciente, como se estivesse avaliando seu batimento cardíaco. A respiração do jovem estava presa na garganta, e seu corpo tenso como um arco estava à beira do colapso emocional. Então, o homem falou, sua voz ecoando no quarto como um sussurro gelado. Seu coração está batendo rápido. Foi você quem me viu. As palavras penetraram no jovem como lâminas de gelo, e o terror que ele sentia atingiu um novo patamar de intensidade. O homem, com um movimento rápido e aterrador, colocou a mão sobre a boca do jovem para silenciá-lo. Sua voz soou sombria e carregada de uma ameaça insondável enquanto ele sussurrava, isso não é da sua conta. Eu estou no controle aqui. As palavras reverberaram no ar, ecoando como um presságio sinistro. Com a mão sobre a boca do jovem, o homem começou a apertar seu pescoço de forma implacável. O jovem, privado de ar, e tomado pelo desespero, começou a se debater freneticamente na cama, seus olhos dilatados refletindo puro terror. Seus movimentos desesperados o fizeram cair da cama, e ele gritou descontroladamente. Os gritos ecoaram pelo quarto do hospital,
perturbando o sono dos outros pacientes e lançando o ambiente em um caos aterrorizante. O segurança do hospital e os médicos foram alertados e chegaram rapidamente, confrontando o homem, que agora estava possuído por uma agressividade incontrolável, avançando ameaçadoramente em direção ao jovem caído no chão. Eles finalmente conseguiram conter o homem, sedando-o e levando-o para um local mais apropriado para cuidados intensivos. Enquanto isso, o jovem paciente, ainda atordoado pelo terrível incidente, relatou aos médicos e autoridades hospitalares o que havia testemunhado naquela noite aterrorizante. Seu relato lançou uma sombra sobre o hospital, deixando todos perplexos com a natureza perturbadora dos eventos. Mais tarde, o médico explicou que o homem estava passando por um momento extremamente difícil em sua vida. Ele precisava urgentemente de um transplante de medula óssea para sobreviver, mas não havia encontrado um doador compatível. Talvez a angústia e o desespero o haviam levado a um estado mental perturbado, fazendo-o cometer atos incompreensíveis. O tempo passou, e o jovem paciente se recuperou, deixando o hospital para trás. Antes de deixar o hospital, uma das últimas notícias que ele soube foi que o homem finalmente encontrara um doador compatível, e estava se preparando para realizar o tão necessário transplante de medula óssea. Embora tenha sentido alívio ao saber que o homem teria uma segunda chance de vida, o jovem paciente não desejava mais ter qualquer contato com aquele indivíduo perturbado que o atacou naquela noite de horror,